Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nessa noite. Nessa noite para vocês eu quero trazer uma palavra que é na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 8, o versículo 31 a seguir. Cântico de vitória, Deus é por nós. Que devemos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos, como nós não dará também contas de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós conhecemos a história do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo ele escreveu essa carta aos romanos, que é direcionada aos romanos. Paulo, ele era o menor dos apóstolos. E por ele se tornar o menor dos apóstolos, ele ficou sendo o maior apóstolo depois de Jesus Cristo, o maior entendedor da graça para conosco. Que a qual o Deus revelava, a graça revelava coisas. Deus ele chegava a sentar e revelava as coisas para Paulo. E Paulo era um homem que obedecia os mandamentos de Deus. E Paulo vai nos falar aqui no capítulo 8 de Romanos, versículo 31. E essas coisas, pois, te direi. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, nada é contra nós. Nem mesmo as hostes espirituais dos ares é contra nós, porque se operando Deus, quem impedirá? E sabemos que aqui no versículo 32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos, como não dará também com ele todas essas coisas. Deus entregou o seu próprio filho, a qual nós não daremos conta de todas essas coisas, nós não daremos conta de ser salvo por nós mesmos, porque foi necessário Jesus ele vir nascer de uma manjedoura, que a qual foi profetizado pelos profetas. E ele aparece para João depois de 30 anos do seu nascimento. Ele aparece para João ali na beira do Jordão. E ele chega até João. E Jesus fala, me batiza. E João fala, eu que careço ser batizado pelo Senhor, tu vens a mim. E Jesus disse, me batiza, porque convém toda a justiça. Sabemos que Deus, ele não poupou o seu único filho. Os fariseus, depois que Jesus tinha feito muitos sinais de prodígios e milagres, os fariseus eles se irritaram contra Deus, contra Jesus. Encheram de inveja porque o povo já não seguia mais os fariseus, o povo estava seguindo a Jesus, porque a Bíblia nos fala que os sinais seguirão os que crerem. E os fariseus não faziam sinais. Era um povo hipócrita, era um povo adúltero, era um povo que não entrava no reino dos céus e não deixava quem queria entrar. E eles arquitetam um plano para matar Jesus. E eles aproveitam da ocasião, que a qual eles falam que não poderia matar Jesus, era perto da Páscoa, eles não podiam matar Jesus na Páscoa. Então eles resolveram crucificar Jesus antes da Páscoa, na sexta-feira. E eles não achavam meio de ir até Jesus. Então eles encontram Judas, o traidor. E Judas estava ouvindo a conversa deles e fala, eu posso entregar Jesus para vocês. E os fariseus falam, qual é o seu preço? E Judas fala, 30 moedas de prata. E neste momento, Jesus estava, depois que Judas entrega, que fala que entrega Jesus por 30 moedas de prata, ele estava ali na ceia do Senhor. E Jesus fala, celebrando a ceia, e fala, um de vós há de me trair. E os seus discípulos falam, se acaso sou eu, sou eu. E Jesus fala, aquele que dentre vós molhar o pão, na onde que eu estiver molhando, esse vai me trair. E Judas trai Jesus, coloca o pão, molha o pão na onde que Jesus tinha molhado o pão dele. E Jesus sabe o que tem de fazer, passa rápido. Jesus ele estava tão agoniado, porque ele sabia que ele ia ter que morrer, ele estava tão agoniado pela sua morte, que ele queria que esse dia passasse logo, passasse rápido. E ele estava ansioso também para redimir o povo dos seus pecados. Ele estava redimindo o povo dos seus pecados, melhor dizendo, perdoando os seus pecados, ali na ceia. E sabemos que Judas o trai, ele estava prestes a trair, melhor dizendo. E Jesus orando ali no Getsemane, ele ora um pouco, ora uma hora e vai ver os seus discípulos. E os seus discípulos estão dormindo. E ele fala, não podeis vigiar comigo nenhuma hora. E pela terceira vez os seus discípulos, Jesus acha os seus discípulos dormindo. Pedro, Tiago e João, os discípulos que ele mais confiava. Então ele se angustiou, ficou triste, ficou abatido, porque até mesmo Pedro, Tiago e João tinham o abandonado na hora que ele mais precisava.
não dava conta de orar. E Jesus fala. Jesus começa a suar gotas de sangue. E Jesus fala, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus ele vendo eu e você nos cultos, adorando Ele. Jesus olhando aquela oração no futuro, de você derramando lágrimas, pedindo perdão aos seus pecados, esperando uma bênção. Então ele não mediu esforço e disse certamente que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Porque Jesus ele tem o poder de ver o futuro. E ele viu eu e você adorando a Ele. E Jesus é entregue ali. Estava prestes a ser entregue ali pelos sacerdotes. E lá vem Judas. Judas o beijou na face. Jesus fala, lá vem um traidor, Judas o beijou na face. E Jesus fala, amigo, traído com um beijo. Mesmo Judas o traindo, Jesus não ficou com raiva dele. Jesus disse, amigo. Mesmo Judas tendo entregado a Jesus, se ele tivesse arrependido, Jesus teria o perdoado. Mas ele não quis se arrepender. E os sacerdotes levam Jesus para ser crucificado. E ele leva ali perante Pilatos. E Pilatos fala, não sou eu judeu, eu não posso julgar a sua causa. Vocês judeus, vocês têm que julgar essa causa. E leva até Herodes. E Herodes não quis julgar a causa de Jesus. Então ele leva de volta para Pilatos. E Pilatos fala, tu és o rei dos judeus. E Jesus diz, tu o disses. E ele disse, não vejo culpa neste homem. E a Bíblia fala que tinha um homem que era matador, que matava os oficiais romanos, que era Barrabás. E Pilatos disse, tem duas pessoas, tem Jesus, chamado Cristo, e tem Barrabás. Qual deles nós soltamos? Um deles pode ser solto. E naquele tempo da Páscoa, era um costume, quando o povo queria libertar um preso, toda a Páscoa podia libertar um preso, ele fala, liberta Barrabás, e crucifica Jesus. E o povo escolhe Barrabás. A multidão fala, solta Barrabás. E crucifica Jesus. Aquele mesmo povo que fala, solta Barrabás e crucifica Jesus, aquele mesmo povo que estava ali nas ruas de Jerusalém, falando, Hosana, Hosana nas alturas. Por isso que Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, até quando mata os seus profetas? Assim como a galinha que coloca os pintos debaixo das suas asas, assim eu queria fazer com vocês, ó Jerusalém. Jesus ele queria salvar Jerusalém, mas o povo não recebeu lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Todos, quando receberam o poder de serem chamados filhos de Deus, os que creram no unigênito Filho de Deus. E o povo negaram a Jesus e falaram, solta Barrabás e crucifica Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram sobre Jesus. Bateram na sua face, davam socos nos seus estômagos, cuspiram na sua face. E disse, profetiza quem te bateu. E lançaram sorte sobre as suas vestes. E Jesus estava prestes a ser morto na cruz do Calvário. E Pilatos disse, então, minha mão está lavada. O povo disse crucifica Jesus e solte Barrabás. E Pilatos mandou crucificar Jesus. E Jesus estava ali, no Gólgota. Os pregos que cravavam nas mãos do Senhor Jesus eram pregos desse tamanho, meus irmãos, maiores, eu não sei o tamanho. Pensa, o prego pregou nos punhos de Jesus. E aquela dor, aquela agonia, aquela tristeza, aquela agonia de cruz. E Jesus estava sendo crucificado para redimir o meu pecado e o seu. Para ele perdoar o meu pecado. Algo que nós não teríamos salvação se não fosse por Jesus. Porque aqui, igual eu li no Romanos capítulo 8, versículo 32, que Deus não poupou nem... 8, versículo 32, que Deus não poupou nem o seu Filho. E Jesus sendo crucificado. E ele, nos seus últimos brados... O próprio Deus vira as costas para Jesus. E ele fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Deus virou as costas para Jesus, porque Deus ele não suporta o pecado. Não que Jesus tinha pecado, mas os nossos pecados estavam sobre ele. A Bíblia fala que Jesus levou sobre vós todos os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas dores. Nem Isaías. E sabemos que os nossos pecados estavam sobre Jesus. A Bíblia nos fala lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 36, todo aquele que é lançado, pendurado no madeira é considerado maldito. E Jesus ele se fez maldito por mim e por você. Não que ele seja maldito, mas porque nós herdamos a natureza pecaminosa desde o jardim do Éden, quando eles comeram do fruto do jardim do conhecimento do bem e do mal, daquela árvore. E Jesus fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste?
E a Bíblia vai nos falar que o céu se escureceu, e houve terremoto, e o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Para mim dar direito a mim e a você ter direito à salvação. Lá em Romanos capítulo 3, se eu não me engano, versículo 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós pecamos e precisamos da glória de Deus. Eu e você, nós precisamos da glória de Deus. E Jesus morreu. E ele, no terceiro dia, ele ressuscita. E ele aparece para Maria e para seus discípulos. E disse: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Não vos deixarei órfãos, irei para o Pai, e mandarei outro Consolador que esteja com você, eis, até a consumação dos séculos. Esse Consolador, outro Consolador que está conosco, é Jesus. Ele é o mesmo. Jesus, ele é o mesmo Deus. O Pai e o Filho, o Espírito Santo, eles são uma pessoa na Trindade. A Bíblia nos fala tudo que nós pedimos, em nome de Jesus nós cremos, nós receberemos. E o véu do templo foi rasgado de cima e embaixo. Antes, quem tinha acesso a Deus era somente os profetas, as profetisas, os sacerdotes e reis. Hoje o véu do templo foi rasgado e eu e você temos acesso a Deus. Todos nós temos acesso. A qualquer momento, qualquer hora que nós drobarmos os nossos joelhos e pedimos nosso perdão por nossos pecados, Jesus nos perdoa. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E sabemos que Deus ele não poupou seu Filho, porque nós precisamos de Jesus. Lá em João capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, que é Jesus, para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não que o julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E o versículo 18. Aqueles que não creram no unigênito Filho, aqueles que creram no unigênito Filho de Deus não estão julgados, mas aquele que não creu já está julgado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Meus irmãos, eu quero te oferecer este Jesus para você. Esse Jesus que é qual o caminho, a verdade e a vida. Nós não vamos a Deus por intermédio de pessoa nenhuma, mas sim nós vamos a Deus por Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. A Bíblia nos fala que o apóstolo Paulo vai falar que a mensagem da cruz é loucura para os homens. Nós temos que, meus irmãos, aprender com Jesus. Jesus, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus ele é humilde de coração e nós temos que ser humildes. Para nós irmos para a presença de Deus, nós temos que abandonar os nossos pecados. Você que não é cristão, você tem que abandonar o pecado para você ir para Jesus. Mas você pode ir do jeito que você está. Depois que você te batizar, você tem que abandonar os pecados. Até uns 2 meses, 3 meses antes de você batizar, você tem que abandonar os pecados. Você tem que abandonar o adultério, a fornicação. Você tem que abandonar os vícios. Tudo que atrapalha a sua comunhão com Deus, você tem que abandonar. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Deus ele não poupou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê. Jesus ele quer te salvar, Jesus ele quer te libertar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada é contra nós. Nada pode impedir os planos de Deus para Jesus salvar a humanidade. Nada vai impedir. Porque sabemos que nós vamos ser ressuscitados juntamente com aqueles que morreram em Cristo Jesus na ressurreição do justo. Para saber que nós vamos ter direito a morar na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é algo tão magnífico que ouro nenhum viu, meus irmãos. A Bíblia nos fala que os muros são de ouro e as ruas são de jaspe. Os muros são de ouro de cristal e as ruas são de jaspe. E é 3.000 quilômetros quadrados, cabe gente demais. Vamos renunciar. Você que não é um cristão, renuncia o pecado para ir para Jesus. Pois Jesus ele quer te salvar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é essa palavra, ela transforma, ela edifica, ela exorta e ela liberta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, nada é contra nós. Porque Deus não poupou nem mesmo o seu Filho, que é Jesus. E Jesus ele foi obediente, porque do mesmo jeito que o Pai ama você, Jesus ele te ama, o Espírito Santo ele te ama. Porque o Pai e o Espírito Santo são uma pessoa. Tá aí essas palavras que mais o Espírito de Deus possa falar em cada coração, em nome do Senhor Jesus.